Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos entrando aí, sejam bem-vindos a mais uma live aí do projeto Gilmar Mendes Convida. E hoje tem um tema bem interessante. Vamos falar sobre a social fiscalização do trabalho. Olá pessoal, boa noite, vamos entrando aí. Convido o povo aí, que a live hoje está muito legal. Um tema aí de interesse geral. Vamos falar sobre a social e a fiscalização do trabalho, né? Ou a fiscalização da Secretaria do Trabalho. Né? Semana passada tivemos aí a divulgação de uma notificação da Secretaria do Trabalho em relação a algumas empresas sobre a social, né? E eu convidei ele, o grande João Paulo, para esclarecer alguns pontos de social, dessa notificação. Claro, não vou perder a oportunidade de trazer outros pontos também para a gente discutir um pouquinho. E claro, conto com a participação de vocês aí de forma bem ativa, de forma bem participativa, tá? Lembrando que nosso curso sábado está super confirmado. Eu vou ter duas notícias boas para vocês. Primeiro, que a gente prorrogou a Black Friday, né? Que era até ontem, eu prorroguei até amanhã, de 120 por apenas R$80 no curso, parcela em 5 vezes, vai ser sábado de 8 às 12. E no finalzinho da live a gente vai dar mais uma outra novidade. Meu convidado já está aqui. Já vou aqui enviar o convite para ele. Eu convido mais uma vez o nosso querido João Paulo Machado, ele que é contador, advogado, auditor fiscal do Ministério da Secretaria de Trabalho e coordenador geral do governo trabalhista, do governo digital trabalhista. O costume de Ministério do Trabalho a gente nunca deixa, né, João Paulo? Olá, Gilmar. É comum para você também as pessoas falarem assim? Ah, sim, é normal. E até mesmo a gente, às vezes, na hora de comentar, acaba falando Ministério do Trabalho, Ministério do porque Trabalho. era prático. Mas, enfim, Direto, eu tenho que ficar me policiando contra isso, né? não, mas quando se fala em Ministério do Trabalho, as pessoas já sabem É. do que você está falando, que é da atual secretaria dentro do Ministério da Economia. Nas superintendências também, mas isso muda e daqui a um tempo muda de novo. É. Há quem chame superintendências de delegacia regional ainda. Verdade, Já DRT. mudou DRT. quanto tempo? Então, Passou por SRTE, não era? Secretaria Regional, não era? SRTE, uma época. superintendência do trabalho e emprego, superintendência regional só do trabalho, teve período de superintendência regional do trabalho, emprego e previdência social, enfim, cada hora é uma hora. Tem uma instrução normativa que eu gosto muito, a 15 de 2010, que fala de rescisão, tal, de data projetada na carteira, tal, e que o pessoal fala, a instrução 15 do MTE. Gilmar, não achei não. Eu falei, na época era SRTE, então procure assim que você encontra. Ou era SRT, algo desse tipo, né? SRT, lá porque era Secretaria de Relações de Trabalho. Isso. Divânia, o tema de hoje é social e a fiscalização do trabalho. De forma mais direta, né, João Paulo? Que é social e a fiscalização da Secretaria do Trabalho. E aí a gente for mais objetivos, né? Gente, conta com a participação de vocês. Pode mandar dúvidas aí, a gente vai fazer um bate-papo aqui, mas vocês fiquem à vontade. Eu vou sempre estar acompanhando o chat aí. João Paulo, vamos falar aqui um pouquinho de dados, de estatística. Você consegue hoje mensurar quantas empresas já enviam informações através do E-Social no universo de empresas? A gente sabe que esse número muda a cada momento, mas só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa. Sim, nós temos hoje algo em torno de 5,8 milhões de empregadores. Desses 5,8 milhões, 1,5 milhão são CPFs, né, pessoas físicas, e 4,3 milhões de empregadores, pessoas jurídicas. Isso contemplando os 3 grupos que atualmente encaminham informações para o E-Social. Ainda faltam os empregadores públicos que devem entrar a partir de julho do próximo ano.
Rapaz, eu fiquei surpreso agora. 1,5 milhão de empregadores, pessoa física. Isso, é 1 milhão e tanto de pessoas físicas domésticas, né? É 1 milhão Uhum, e maioria. talvez. E ali é algo em torno de 300 e tantas mil pessoas físicas que são empregadores com atividade econômica. Econômico, os demais, né? Mas, Isso. sinceramente, A maioria desses também são empregadores rurais. tem empregadores rurais, mas é muita gente, 1,5 milhão, e para 4,3 de pessoas jurídicas. Eu esperava até mais, mas é um número Sim, muito sim. grande. É um número muito Nós grande. temos mais pessoas jurídicas no país, né? Mas Uhum. pessoas jurídicas que mantêm empregados, que têm essa obrigação. Por exemplo, microempreendedor individual, acho que a gente deve ter algo em torno de 7 milhões, se não estou É, enganado. Desses 7 milhões, que tem empregados são 150 mil. Então, bem pouco. olha, Eu sempre brinco inclusive, eu sempre falo que o MEI é aquele autônomo que resolveu gerar um CNPJ. Boa parte dele, exatamente. né? Então, assim, como eles estão dispensados de prestar informações ao sistema, se não tem empregados, então a gente tem 7 milhões aí de cadastros a menos. Ainda. Se eles Uhum. tivessem que prestar informação como MEI para RAIS negativa, DCTF negativa, essas coisas que outros empregadores CNPJ precisam, aí seria mais complicado, né? Teria mais gente, enfim. Mais gente. Mas a tendência, inclusive, que nós vemos com a entrada da Folha no E-Social para o MEI a partir de maio, é de um aumento no número de MEIs com empregados regularizados. Sim. Porque a gente sabe que hoje não é esconder o sol com a peneira, né? Nós temos ali 150 mil que encaminham informações de seus empregados para o Estado. Nós sabemos que tem muitos outros MEI que têm empregados, mas não regularizam essa situação, porque o custo disso talvez seja um pouco, não o custo tributário até, mas o custo administrativo. Isso, de fazer. Você contratar um profissional para ter que fazer a folha de pagamento, para enviar RAIS, para enviar CAGED antigamente, para enviar E-Social, enfim, para fazer esse processo que uma empresa precisa fazer de folha de pagamento. Com a substituição da CEFIP e do empregador web, da RAIS, de todo o processo de folha para esse empregador, ele passa a ter apenas o custo do empregado e o custo tributário, que no caso do MEI é muito pequeno, né, dentro do Simples Nacional. Sim. Então, acaba sendo mais interessante a regularização. E assim, acreditamos, não nós do E-Social, mas o pessoal do SEBRAE, da Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa dentro da CPEC, do Ministério da Economia, tem essa perspectiva de que haverá, sim, um aumento no número de informações. Talvez eu também entendo 2, 3 sim. vezes duplica isso. Eu também acho que o número de MEI que tem trabalhadores hoje é muito maior do que esse número que manda informação. Eu acho que ainda há um mundo paralelo bem grande aí que está fora do E-Social, mas que de sabemos. Mas à medida que for cercando, que for fechando o cerco, não vai ter para onde fugir, né? Quando começa a mandar folha. E é importante não só o fato de você ter uma informação mais qualificada que facilite o processo de fiscalização, mas essa simplificação no processo para o empregador, para que ele possa fazer, porque a gente vai oferecer um módulo onde ele vai conseguir prestar todas as informações da mesma forma que um doméstico faz. Se o empregador doméstico consegue fazer, o MEI vai conseguir fazer também. E sem custo, nesse custo administrativo. Pode parecer pequeno, sinceramente não sei nem dizer qual é esse custo mensal para um MEI que tem um empregado, não deve ser muita coisa. Geralmente, depende muito, mas entre 100 a 200 reais, 150, média. Mas tem ali um custo mensal embutido, enfim, a necessidade de contratação que, enfim, a intenção é reduzir e incentivar essa regularização. E assim, veja que interessante, nós temos uma quantidade de 7 milhões de MEI, mas a inadimplência no MEI é muito grande também, do recolhimento. E não é uma inadimplência, e é interessante que é constatado que não é uma inadimplência porque o MEI, o microempreendedor, não tem a condição de pagar, ele não pagou porque ele não conseguiu. É por prática mesmo da vivência de todos os meses ter que correr aquilo, ele acaba deixando para lá, se não faz. Não é que aquilo faça falta no seu dia a dia, mas simplesmente porque ele acaba não dando muita bola para aquilo. Não dá tanta importância. Carlos de Ferreira, pé de pau, meu irmão é MEI.
né? E eu falei com o velho, ele falou, rapaz, tem mais ou menos um ano que eu não pago. Eu falei, tome vergonha na cara, seu descarado. Um negócio de 50 reais você não pagar, eu tive que chamar a atenção. Mas de fato é. E, assim, é falta de costume mesmo, porque é um valor irrisório para os benefícios que o MEI tem. O MEI é um excelente negócio para quem se enquadra nele. É tanto que no começo tinha muita empresa querendo dividir os sócios em 2, 3, 4 para fazer MEI, porque é um negócio da China ser MEI, né? Foi uma grande estratégia do governo, mas ainda, mesmo com o Sebrae, aquela coisa toda, eu acho que ainda falta muita divulgação na ponta. Por exemplo, o motoboy no Brasil é uma febre. Quantos são MEI? Né? Muito pouco. Tem uma categoria que poderia ser. Mas vamos para cá. 5,8 milhões de empregadores, 1,5 milhão aproximadamente pessoas físicas, 4,3 pessoas jurídicas. E quantidade de trabalhadores? Quantos aproximadamente, João Paulo, já estão na base do social, e vocês estudam que isso representa quantos por cento do universo de trabalhadores brasileiros? Bom, nós temos hoje já no sistema entre 40 e 41 milhões de trabalhadores. Consegui extrair esse dado preciso hoje, mas nessa variável aí. 40 milhões de trabalhadores. 40 milhões. E isso representa, digamos assim, 100% do esperado. A gente sabe que tem um percentual ali, talvez de 1% dentro disso, que não esteja. Que o empregador ainda não fez por N motivações, aquela informação ainda não está no sistema, mas é uma quantidade realmente pequena. Minoria. De que não tenha pelo menos a informação de cadastro daquele vínculo. Existem muitos empregadores que acabam não tendo, não estão praticando ainda, especialmente do grupo 3, aquela ideia de cumprir o prazo, de mandar a demissão no prazo, de fazer todo certinho. Porque também não me pergunte, mas é Brasil, né? Brasileiro. Agora, o vínculo cadastrado é raríssimo que não tenha. Então, talvez tenha aí 1% de trabalhadores que não estejam na base, por variados motivos. Mas a gente não espera que isso aumente, não, que é realmente o universo de trabalhadores. Agora, é claro, existem os trabalhadores dos órgãos públicos, que estes sim ainda virão a partir do ano que vem, final do ano que vem, quando entrar, então, a segunda fase, para o quarto grupo. Eu fico imaginando aqui a estrutura que tem que ter aí de tecnologia para suportar essa base toda e não ter ataque, né? Porque vários órgãos aí, o CFC, outros tiveram ataque e está lá tudo intacto até hoje, né? Pois é, quando aconteceram, inclusive, recente, né, essas últimas semanas, esses ataques, eu fui o primeiro a fazer contato com o Alexandre Ávila, que é o nosso gerente responsável dentro do SERPRO. Falei, Alexandre, estou extremamente preocupado com isso e tal. E ele falou, João, pode ficar preocupado, o SERPRO tem sim uma preocupação intensa. Inclusive, o SERPRO ajudou lá no STJ no processo de solução da situação e tal. Então, o SERPRO realmente é uma empresa extremamente preocupada. Tem uma equipe atenta que fica analisando aquilo ali. Falou, no dia que aconteceu a invasão do STJ, eles, inclusive, tiveram um número muito superior de tentativas. Tentativas lá. Mas eles têm uma rotina, a partir de uma quantidade, eles ligam o sistema, ainda que o sistema não tenha sistema, liga. E não precisaram nem fazer isso, porque o firewall deles, enfim, o processo de proteção deles foi adequado. Então, assim, mas é preocupante. Nós vivemos uma outra situação, uma mudança muito grande na forma de armazenagem das informações, e é sim preocupante. Mas, além disso, o SERPRO trabalha com um backup completo do sistema em ambientes separados. Então, a gente tem uma base em São Paulo, uma base em Brasília, onde ficam as informações para garantir efetivamente que os dados fiquem ali protegidos. E, além disso, você pode falar, mas e como que é a utilização desses dados? Porque quem retira esses dados de lá, recebe esses dados, né? São os entes partícipes, né? Receita, Secretaria Estadual de Previdência e Trabalho e INSS, basicamente. Alguns dados para a Caixa também ainda. Aí, como que a gente faz? A gente não busca lá no ambiente nacional. O SERPRO replica num ambiente paralelo, vamos dizer,
E toda a nossa interação não é com o ambiente nacional, é com esse outro ambiente, para garantir a segurança e evitar qualquer problema nesse fluxo. Então, realmente é uma preocupação imensa. É um custo alto de manutenção, mas é necessário. A gente tem que se preocupar com isso. Né? Tô sabendo, o Maia, às vezes, brinca que o pré-sal do departamento pessoal, o pré-sal está ali. Então, é por aí, né? Tem que ter bem interessante essa estratégia. Tô sabendo agora, e acho que a maioria também. Tá vendo, gente? Em menos de 15 minutos já saíram 2 informações preciosas aí de João Paulo. Tem que fazer live com quem sabe, rapaz. Vamos lá. Notificação. Semana passada, a Secretaria de Trabalho, o qual você é auditor, coordena aí o Governo Digital Trabalhista, enviou notificação para as empresas em relação a certos indícios de divergências, né, nas bases do E-Social versus o CAGED. Eu presumi que fosse em relação a admissões, demissões, né, alterações. Me conta aí um pouco mais sobre essa notificação. Bom, realmente foram enviadas, não tenho cabeça aqui, porque não foi a minha área que fez esse encaminhamento, embora a gente trabalhe em conjunto, né? Eu cuido do E-Social, do ambiente nacional, da disponibilização das informações para que as áreas finalísticas se utilizem dela, mas foi a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que fez essa extração de informações, esse cruzamento, para encaminhamento, se eu não estou enganado, de algo em torno de 3 mil empregadores. E esses, então, receberam inicialmente, e esses foram os que foram constatados as maiores divergências, que tinham realmente, você pode ver que todos que receberam as notificações, eles receberam uma listagem de divergências significativa, né? Não foi enviado para quem tem uma, duas, três. Não foi para café pequeno, né? Não foi para café pequeno. Exatamente. Num universo de, olha, vou pegar os que, em tese, têm maiores divergências. E a gente até já tinha feito um trabalho em paralelo, e da mesma forma, similar, quando houve, antes da primeira divulgação do CAGED, só que foi um e-mail da coordenação que cuida do CAGED, da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho. Só que não era fiscalização, então o pessoal, agora não, agora foi a fiscalização. Assustou. Como assim? Mas, enfim, por enquanto foi apenas um e-mail, então, para começar, a forma de comunicação não é uma forma válida a título de notificação, né? Como uma notificação oficial para dizer, não cumpri, ele pode ser autuado por não apresentar, enfim, ela até nem pede para apresentar nada. Mas foi oficial, foi encaminhado com base no e-mail disponível nos bancos de dados. Acho que foi utilizado especialmente o e-mail da GFIP, que é o mais atualizado, que as empresas atualizam mensalmente. Então, a gente tem o banco de dados do E-Social, a gente tem o banco de dados do Empregador Web, tem do CAGED antigo, tem da RAIS, tem da GFIP, e foram feitos cruzamentos variados. Esse focou basicamente na divergência CAGED e social. Olha, esse empregador continua fazendo CAGED depois de tal. Quase um ano, 11 meses. Cara, esse é o cara que mais precisa de orientação. Meu Deus, o que está acontecendo com você? Então, assim, tanto divergências de admissão quanto divergências de demissão, para que haja, então, essa regularização dessas informações. Pode ser que algumas já tenham sido regularizadas, desde a extração até o envio, a empresa não tem que se preocupar em fazer mais nada. Aquela que verificar realmente eu estou em débito com esse social, simplesmente corrigir aquela informação. É uma notificação para uma autorregularização, não é um procedimento de regularização, é apenas realmente uma orientação para que o empregador se regularize e passe, então, a se preocupar. E, claro, a gente sabe que foram 3 mil, mas todas elas, não, mas grande parte delas se utilizam de prestadores de serviços, sejam contadores, sejam contabilistas. Acredito que isso vai ter um reflexo indireto muito grande para que haja esse cuidado. Né, peraí, o João recebeu, mas tem o Pedro, o Antônio e a Maria aqui que estão na mesma situação, já vou corrigir também. Então, essa é a intenção mesmo, né, porque a gente tem repetido muito claro, não há intenção
nenhuma de autuação, de multa. Não há essa intenção inicial, nesse momento de transição. Agora, pode ser autuado? Pode, em algumas situações. Aqui a gente pode falar de algumas delas que já podem ser autuados, caso fiscalizados se encontre a irregularidade. Mas não há intenção de que você, empregador, não cumprir ainda, seja autuado. Mas, aquela história, já houve a substituição da obrigação de uma pela outra, se você não faz, o empregado pode ser prejudicado. Se você não mandar a demissão, o empregado vai ter dificuldade na hora de requerer o seguro-desemprego, vai ter dificuldade para requerer alguma informação. Se você não mandou a admissão no prazo, às vezes o benefício emergencial não foi concedido. E, enfim, tem vários reflexos. Logo, se você não está fazendo isso, você está prejudicando o empregado, é natural que você possa sim receber uma penalidade por esse motivo, ainda que não seja essa a intenção. E essa malha com certeza não teve essa intenção. Essa malha não pede sequer que você responda, tem um questionário no chat aqui, a gente pode responder não, basta fazer a informação, fazer a correção, e já está solucionado o problema com essa notificação. Não tem necessidade de responder, de mandar informação, de mandar e-mail, mandar qualquer coisa. Só realmente confirma. E até mesmo, olha, não, eu identifiquei aqui que não tem erro, não. Essa notificação aí viajou. Tá bom, então tá, só tenho certeza que não. Então, desculpa aí, na próxima varredura a gente vê se você está falando a verdade, né? Também. Agora, a própria notificação já fala que a empresa vai ficar num ambiente de malha. 5 anos lá, né? Processamento, ela fala em 30 dias de prazo. Não acredito que imediatamente após 30 dias a secretaria já vai rodar essa malha de novo para identificar quem já fez. Não tem essa necessidade, essa urgência, mas pode ser que por uma questão de fiscalização rotineira por outro motivo, o empregador seja fiscalizado daqui a 30 dias. E aí, ou passado esses 30 dias. E aí o auditor fiscal do trabalho vai identificar, bom, essa empresa inclusive foi notificada para regularizar, passou do prazo e não regularizou, já quer demais. Não vai dar para aliviar. Então, assim, podendo fazer nos 30 dias é o ideal, porque já deveria ter feito há muito tempo. Então, é isso, né? Agora, não há necessidade de comprovar, não há necessidade de enviar qualquer informação. E enfim, não consegui fazer em 30, faz o que dá nos 30 dias e tenta fazer o resto na sequência, só não deixa para lá, porque aí você vai poder ser penalizado. A própria notificação fala numa malha que vai se repetir por algum momento de atualização. Tipo, tô de olho, ela só com informações nesta malha que foi notificada, batendo com a GED social. Mas a gente tem outras bases que estão sendo ajustadas, e em próximos momentos vai também se fazer essa avaliação com outras para identificar outras possíveis situações, né? Mas o ideal é aquela situação. Eu não sei, a informação posta aí é simplesmente passar. E por isso, assim, eu me preocupo, enquanto coordenador do projeto, em fazer as substituições o quanto antes, em ter essas entradas o quanto antes, porque aí acaba a dificuldade de entendimento. Olha, por que você não fez? Não fiz porque eu achei que não precisava. Porque eu já mandava não sei aonde. Fazer web, eu ainda tinha que fazer CFIP. A hora que você não tem mais os outros, fica fácil até de entender. Não fez porque aí não tem muito o que fazer, né? Não fez porque não quis fazer, porque está na intenção de estar à margem da norma. Mas para o empregador, às vezes, é difícil mesmo de entender, entendo. Nós temos um país continental. Para nós que estamos lidando com isso no dia a dia, você às vezes até se pergunta, mas em que país que essa pessoa está vivendo os últimos anos ou os últimos meses? Mas porque nós vivemos esse dia a dia, e não temos, é difícil. É igual quem não é da área tributária. Às vezes tem uma situação lá que mudou ou que está... mas não sei. Se você não está vivendo, é muito, muito dinâmico o nosso processo. Vocês estão sendo até educadinhos demais para o que já foi no passado, Secretaria de Trabalho, a Receita Federal, cheio de carinho. Não precisa fazer nada não, só regular 30 dias, não é ação fiscal não. Eu falei, tá até bonzinho agora, rapaz, isso. Mas acho que é isso, é um momento de transição que precisa, né? E ainda, especialmente esse ano, né? Entender, esse ano é um caso à parte, verdade. Seria muita maldade. Mas assim, não seria maldade porque a lei e as regras autorizariam, mas
E a gente pode E já trabalhar... vem do ano passado, né? Grupo 2 foi abril, né? Abril de 2019, né? O grupo 3, a segunda Abril de fase. 2019, Abril de 2019, tem um ano e meio aí, né? do 3 para... Cristiano mandou aqui show. O Cristiano, ele é especialista em segurança da informação. Ele colocou aqui show, provavelmente, pela questão da sistemática aí da segurança da informação que vocês utilizam. Inclusive, Cristiano é próximo convidado da minha live, gente, dia 3. Vou fazer uma live com o Cristiano sobre LGPD na área trabalhista. Bacana. Nanda, Érica. É a ação do momento. A gente fez uma sobre compliance com ele mesmo. Agora a gente vai fazer sobre LGPD na área trabalhista. Nanda Érica perguntou aqui de que forma chegou, foi por e-mail. Muita gente estava doida procurando aí no ECAC. Pois é. Eu não lembro se em uma das nossas lives anteriores eu comentei, acredito que sim, que há um projeto em desenvolvimento dentro da Secretaria para um domicílio eletrônico de comunicação nos moldes do ECAC. Só que nesse momento ainda não temos a normatização, já temos o movimento do sistema, mas ainda não temos a normatização. Então, por isso se utilizou do e-mail, para não mandar por carta, já que era uma orientação apenas, o processo de carta seria mais demorado, mas a gente trabalha para que em pouco tempo a gente comece a fazer essas comunicações de forma eletrônica, num ambiente específico e com a obrigação do empregador de acessar aquilo ali. Beleza. João Paulo, a gente sabe que essa notificação ficou bem clara, que não era uma ação fiscal, que não ia ter autuação, multa por essa inicial. Mas isso já seria uma espécie de ensaio da Secretaria de Trabalho aí para 2021? Há uma previsão de 2021 isso ser de forma mais intensiva, mais incisiva e começar de fato a autuar as empresas? Bom, primeiro, não vou dizer que ainda não se iniciaram as autuações, porque num processo de fiscalização, o auditor identificando que houve uma irregularidade, e ele verificando aquilo, por dever de ofício, ele não pode deixar de autuar. Então, eu acredito que pode ser até que alguém que esteja aqui já tenha sido autuado por falta de anotação em carteira de trabalho, porque não enviou a informação à lei social nos prazos desde 31 de outubro, quando saiu a portaria 1195, que disciplinou quais são as informações necessárias para anotação de carteira de trabalho. Ou falta de anotação de registro, que está na mesma portaria, para aquele empregador que optou pelo registro eletrônico. Do mesmo modo, falta de CAGED para quem não mandou social desde janeiro deste ano. Então, quando se está num processo de fiscalização e o auditor fiscal identifica aquela irregularidade, ele tem que atuar e autuar o empregador. Agora, se ele não verificar, é paciência, não tem também como fazer algo por adivinhação. Agora, em relação a essa situação mais, vamos dizer assim, mais contundente, por meio de malha, por meio de processos mais automatizados, ainda que não existe aquela ideia de multa automática, que muito fala, vai ter multa automática. Não tem multa automática, mas tem sim uma automatização na identificação da falha. Então, essa situação, por exemplo, dessas empresas que foram notificadas, eu tenho ali um indício muito grande, pelo que está ali, de que houve a falha. Eu vou comunicar com a empresa vai me comprovar, realmente deixei de fazer, ela vai ser autuada no momento oportuno. Não nesse momento, como eu já disse, não é isso, mas a gente sim está numa fase de evolução e vai chegar, talvez já no próximo ano, sim, momentos em que essas malhas vão ser utilizadas para identificação de irregularidades, e essas irregularidades serão sim autuadas. E não é só essa relacionada ao registro específico do empregado, existem várias outras que a fiscalização conseguirá identificar por meio de malhas, e não é só pelo e-social, já existe a cota de aprendizagem, a cota de PCD. É o FGTS não recolhido, enfim, algumas situações de dimensionamento inferior de SESMIT, de CIPA, e assim por diante. Uma série de coisas que você consegue identificar pela simples falta da informação estar no sistema disponível. Então, aí, claro, a empresa vai ser notificada a regularizar e a apresentar essa regularização, ou a comprovar que aquela malha está equivocada. E aí, no caso, sendo fiscalização, ela vai ser autuada. E, gente, a gente está falando de Secretaria de Trabalho. Especialmente essas que foram orientadas agora, né? Sim. Tipo, olha, foi enviada uma orientação.
não dei bola para ela, bom, aí também é querer Já demais, quer que na demais. quadro, né? E não esqueçam, gente, a gente está falando de Secretaria de Trabalho, mas ainda tem um outro ente aí chamado Receita Federal, que quando ela entra também, pega pesado. O pessoal me pergunta às vezes, João Paulo, Gilmar, a multa social automática? Eu falei, ó, primeiro, não tem multa de E-Social. Né? A multa é o que está previsto, já havia previsto na legislação. É social apenas a ferramenta que vai facilitar para a Secretaria de Trabalho a identificação do que o estagiário fez errado. Porque essas coisas é estagiário, né? E mas eu brinco o seguinte, a multa é automática? Não é automática, mas não se preocupe. A Secretaria de Trabalho, a Receita Federal sabe o que você fez no verão passado. E eles têm 5 anos para poder retroagir. Então não se preocupe agora. Pode ser que 2024 comece a chegar, né? Sim, Pois não, é, a live está salva, vai ficar salva. mais cedo eu estava numa live com a professora Cristiane e ela até me questionou essa questão do prazo da autuação e de uma situação que a gente está vivendo agora, que é o benefício emergencial, naqueles casos em que há dispensa do trabalhador durante a garantia provisória de emprego. Sim. Enfim, eu posso dispensar e pagar a indenização? Pode, mas você ainda está irregular em relação à dispensa motivada durante a garantia provisória de emprego. Vai poder ser autuado. E há uma possibilidade, inclusive, por meio de cruzamento de dados disponíveis, a Secretaria identificar todas as empresas que dispensaram empregados durante o período de garantia provisória e notificar a todas para comprovar essa situação. Se quiser fazer com todas, cruzar dados da demissão. Fácil, né? Qual o empregador leve dos acordos e qual o período que ele tem de garantia. Então, é algo que faz. Vai ser feito isso? Não sei. Aí eu não posso dizer porque eu não... Não faz não. Você tem coisa pior para se preocupar, deixa isso para lá. Tem coisa mais importante. E nem agora, né? Como você disse, são 5 anos que pode haver esses dados e essa busca de informações. Então, e aí isso existiria independente do E-Social. Poderia ser usado o CAGED e empregador web para fazer esse cruzamento de dados. Às vezes o pessoal fala, mas o E-Social veio aí para trazer multa. Não, é um simples cruzamento de dados e informações dos bancos de dados. Então, é claro que o E-Social vai te deixar mais exposto, ele tem uma forma diferente de apresentação, as informações estão mais uniformes, estão mais próximas, está mais fácil de processar tudo isso, mas isso já existe também com outros sistemas. Agora, há uma evolução muito grande, assim como há uma evolução das empresas atualmente, que estão migrando nos seus sistemas para sistemas mais automatizados, o processo do Estado tem migrado, a mudança tem vindo, e a gente sabe que não tem como não ser assim. Então, realmente, como você disse, o que foi feito no verão passado vai estar sempre, claro... exposto. Joyce, qual a portaria que fala da anotação da CDPS? A portaria 1195, não é, João Paulo? 1195, artigo 2019. As informações que são necessárias para o livro de registro de empregados, e o artigo 3º, as informações que são necessárias para a carteira de trabalho do empregado, enfim, né, que substituiu a física. Né, e deixando bem claro, carteira física não existe mais para quem é empregador, pessoa jurídica ou pessoa física privado. É só órgãos públicos e entidades internacionais que podem ser utilizadas a carteira física. Os demais estão utilizando, estão fazendo para agradar o empregado, mas a obrigação só é cumprida por meio do E-Social. Então é importante frisar isso. Né? Já foi. Laís coloca aqui, sobre a falta da RAIS que impacta no PIS do funcionário, como proceder? Se for grupo 3, mandar a RAIS. E agora só no calendário, no cronograma do ano que vem, né? Essa situação da RAIS, se é uma empresa do E-Social, a gente sabe que existia um problema, né, no carregamento da base dessas informações, mesmo para as empresas que tinham feito a informação corretamente, mas isso já foi corrigido. Hoje o empregado, pelo seu PIS, ele consegue no site da RAIS consultar que a informação foi enviada. A empresa, pelo seu certificado digital, também consegue, inclusive, tirar o extrato das informações. E o pagamento do abono para aquele empregado que não recebeu e a empresa fez até o dia 30 de setembro a informação,
vai acontecer até meados de dezembro agora. Acredito que mais uma semana ou duas deve estar sendo feito o pagamento. Não tem essa data correta ainda. Agora, a empresa não fez a informação. Era o grupo 1, grupo 2? Tem que fazer no E-Social. E aí, quando vai receber esse abono? Lá no calendário 2021, segundo semestre de 2021, quando for pago o abono do calendário 2020, que esse empregado vai ter direito, e eventualmente pode receber dois abonos, se ele tiver direito nos 2 anos. Mas agora não recebe mais esse ano, agora é só mesmo no próximo calendário, caso a empresa não tenha feito essa informação corretamente. Já aproveitando essa fala sua, em relação a esse reprocessamento, essa diferença para quem teve, mantém-se a data de entre 15 e 20 de dezembro, que você tinha divulgado antes? Mantém essa data, talvez antecipe um pouco do dia 15. Eu gosto de trabalhar com uma margem ali, a perspectiva é que haja uma antecipação, mas pelo menos ali entre 15 e 20 de dezembro, esse pagamento deve estar sendo disponibilizado nos bancos. Porque, como eu disse, o carregamento na base RAIS já foi feito, ele só está no processo de carregamento das informações da RAIS para os bancos. Então, é um processo realmente de ajuste para poder liberar as diferenças para aqueles que receberam parcialmente e o valor para quem não tinha recebido nada. Ótimo, beleza. Boa noite, Josiane Portugal, minha parceira, brother. João Paulo, mudando um pouquinho de tema, vamos para a nota técnica 53797, que saiu, acho que foi anteontem, não é? Uma nova nota técnica a respeito dos impactos de suspensão e redução, férias e 13º. Muita gente ficou assustada quando viu uma nova nota técnica, já achou que tinha mudado o entendimento da Secretaria de Trabalho, que agora a empresa tem que pagar algo desse tipo, não é? Teve alguma novidade dessa nota técnica em relação à nota técnica anterior? Sim, Gilmar, tivemos novidades, mas tudo o que estava na nota técnica anterior foi ratificado e não teve qualquer alteração. Então, tudo que está na nota técnica 51520 está valendo e vai ser utilizado no processo de fiscalização. Né? A diferença dessa nota técnica que saiu no dia 27, a última, é que ela foi expedida pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, então ela vincula a fiscalização de forma obrigatória, e então não há dúvida mais de que a fiscalização vai ser utilizada desse entendimento. Então tudo que a gente falou lá no momento anterior, que a base de cálculo do pagamento é sempre o salário integral, que no caso de redução de jornadas e salários, isso não impacta nos proporcionais, então você vai pagar integral, tanto 13º quanto férias. E que no caso de suspensão, você pode desconsiderar os meses em que houve suspensão na hora de fazer o pagamento, né, e pagar proporcional apenas aos meses trabalhados, isso para 13º e para férias prorrogando o período aquisitivo, permanece igual. O que a nota técnica 53797 trouxe diferente? Ela trouxe uma informação de orientação a como calcular os valores para os empregados que são remunerados por comissões, por variáveis. Né? É muito comum comissionista puro, mas não necessariamente a comissionista, pode ser alguma outra situação que ele receba de forma variável em todos os meses. Então, nesse caso, a orientação que vem na nota técnica são os itens 2.1 para 13º e 4.1 para férias, é que a empresa desconsidere os meses de redução para fazer o cálculo da média. Aí ela vai, então, o empregado teve 4 meses de redução de jornada a 70%, 50% ou 25%, não importa. Então, naqueles 4 meses, ele teve uma remuneração inferior, porque trabalhou menos. Então, pode ter acontecido de não, mas a regra é que tenha acontecido essa redução. Então, esses 4 meses não vão ser considerados na hora de você fazer a média. Você vai pegar apenas os outros 8 meses e fazer a divisão por 8 para calcular a média. E aí, quando chegar lá na hora de pagar, você vai ver quantos avos ele tem direito e vai aplicar nessa média que foi feita. E aí, isso vai aplicar para 13º e vai aplicar para férias também. Lembrando que isso não impacta no período aquisitivo das férias, porque você está falando da redução, então a redução não impacta no período aquisitivo e não impacta também nos meses proporcionais de 13º, porque é redução de jornada de salário.
No caso da suspensão, não teve alteração nenhuma. E ela trouxe ali alguns pontos também relacionados ao aviso prévio, algo que já era, de certo modo, conhecido, que é a impossibilidade de você conceder aviso prévio durante a estabilidade, né, a garantia. Já tinha uma súmula, então, né? Tem uma súmula do TST que fala isso que deve considerar, no caso de professores que recebem hora-aula, no caso de suspensão de contrato, deve considerar, o que deve considerar para a média. No caso da suspensão, já era o entendimento ali também que você só vai considerar para a média os períodos, os meses que foram trabalhados. Então, se ele teve suspensão de 4 meses, esses 4 meses também vão ser retirados. Você vai fazer uma média com base nos 8 meses de trabalho. Mas, voltando aqui, então, essa questão do TST já era pacífico, então, acho que muita gente já sabia, mas ainda havia dúvida. Eu posso conceder aviso prévio ao empregado que está em garantia provisória de emprego? Não, você não pode, porque durante a garantia provisória ele não pode ser dispensado. A concessão do aviso caracteriza-se como dispensa. Então, isso já está tranquilo. E a outra questão é que você pode não computar para o pagamento do aviso prévio os períodos de suspensão de contrato. Porque a gente sabe que a partir de 1 ano, a cada 1 ano, você vai aumentando 3 dias no aviso prévio. Uhum. Então, se você quiser não considerar aquele período, você pode desconsiderar, visto que não houve prestação de serviço, não é um tempo de serviço para pagamento de aviso prévio. Então, também foi essa a novidade. E, ao fim, ela diz que os prazos de pagamento não foram alterados por nenhuma legislação nesse ano, então permanecem válidos, que é o quê? O adiantamento nesta data, dia 30/11, e o pagamento da segunda parcela no dia 20. Aí, essa questão que você falou aí, a gente sempre brinca aqui, né? As empresas de software que lutem para adaptar o sistema, para fazer tudo dessa forma aí. Geni Carla, nossa querida aqui, ó, colocou um comentário interessante aí, ó. Como a maioria das... Como a maioria dos sistemas... Tem uma pergunta, Geni, não, com certeza não é uma pergunta fácil. Não é. Até as difíceis, mas, enfim... Como a maioria dos sistemas não tem essa previsão de desconsiderar os meses que teve acordo de redução e estamos quase no prazo do cálculo da segunda parcela do 10º, como você vê isso sendo feito pelo DP? O que esperar da fiscalização nesse sentido? Excelente pergunta, Gini. Aí ele fala, posso pular? Exatamente, né? Qual é a próxima? Porque, olha, bom, não dá para fugir da pergunta, mas eu gostaria. Mas vamos tentar responder parcialmente. Bom, primeiro, a nota técnica ela trata do comissionista puro, né? Do que recebe por variável puro. Então, começa a ser um universo inferior de trabalhadores, menor, e de certo modo fica mais fácil para o empregador ou o contador, enfim, quem estiver operacionalizando essa folha de pagamento, fazer esse cálculo de forma manual, enfim, fazer esse ajuste manual nas suas folhas de pagamento. Aí vem a outra pergunta que ela já iria fazer se ela tivesse no bate-papo aqui, ou se ela já não colocou no chat. Se tivesse aqui, a câmera também. E aquele empregado que não é comissionista puro, que tem salário fixo, mas ele tem horas extras, ele tem comissão, ele tem outros variáveis. Como que é? Esse aí eu vou aplicar que regra? Se a gente for fazer uma análise da nota, em tese, você tem que aplicar essa mesma regra para todos os variáveis, né? Ou seja, desconsiderar os meses de redução de jornada de salários e considerar apenas os meses cheios. Só que aí você vê, bom, a nota não falou nada sobre isso. Em tese, o trabalhador que fez horas extras, ele pode ter tido horas extras e ter recebido, mesmo estando em jornada, por que diminuiu ou não diminuiu? Se não é uma hora extra habitual, às vezes manteve uma quantidade normal do mês, que é aquela situação que é uma esporádica e tal, então não teve redução. Por que eu vou ter que aplicar esse entendimento? Enfim, a gente vê que tem algumas situações, talvez em comissão, isso já não se aplique, porque há sim uma redução, visto que ele estava
com jornada reduzida. Menos tempo trabalhando, é. E aí? E aí? Qual é a regra? Bom, se eu for usar a nota técnica, a regra é, meu amigo DP que lute, o sistema que lute. Como que a fiscalização vai se comportar nesse sentido? Aí é difícil de eu dizer, né? Como que os outros agora, fazem. né? Talvez eu, numa fiscalização, seria muito razoável identificar que a diferença talvez seja tão pequena e a gente saber, conhecendo o processo de cálculo do departamento pessoal, o funcionamento disso, a dificuldade de operacionalizar isso, entender-se que não houve ali uma tentativa de violação à regra, enfim, que foi feito conforme entendimento. Mas, enfim, até porque a própria nota anterior já trazia uma orientação que dava para entender que se aplicava para o variável também, embora ela não tratou diretamente do variável. Então, assim, daria para deixar dizer, olha, tá ok. Mas dizer como a fiscalização vai se comportar é difícil, porque, sinceramente, vai depender de cada um. Se for olhar a nota técnica como ela está escrita, é aplicar essa regra do variável. Não tem muito. Então é melhor aplicar, porque de qualquer forma a gente está coberto para, de repente, uma eventual fiscalização, né? Isso, exatamente. Você diminui. E você diminui, inclusive, riscos de judicialização, depois de alguém falar, olha, inclusive tinha uma orientação, eu quero para ver se esse cálculo, o empregador fez com um cálculo diferente, reduziu minha comissão, e reduziu no o meu proporcional, enfim. Vocês que mandaram fazer assim. Então aqui está dizendo a forma que a nota trouxe nessa interpretação é a forma mais benéfica para o empregado, pelo menos em tese, né? E aquele empregado que teve um variável maior durante a jornada, eu desconsidero? Sendo sincero, se você puder considerar, melhor. A nota técnica, ela dá ali uma fala, mas não fala. Eu diria que não desconsidere. Faça o cálculo. Se a comissão foi maior, utilize. O variável foi maior, utilize no cálculo, porque você vai melhorar o proporcional, né, a média, na verdade, e com isso evita novamente o investimento depois. E a fiscalização não vai te incomodar porque você pagou a mais. Talvez fosse mais interessante que se colocasse, que aplicasse a melhor regra, né? Isso, exatamente. Acho que mas não fala na nota técnica, entendeu? O problema de aplicar a melhor regra é que não é simples de você fazer o sistema. Como você colocar o sistema para calcular a melhor regra? É verdade. Aos 48 do segundo tempo. É algo bastante difícil, eu compreendo, entendo. Mas assim, aqui eu não estou para fazer essa. Estou para avaliar o que está na nota técnica, né? Acho que é isso que a gente precisa esclarecer. E cada um vai ter que fazer a sua avaliação de riscos, de como vai operacionalizar o seu processo. Mas a nota técnica está aí, eu tenho que dizer o que ela diz e entendo que ela tenta trazer a forma mais benéfica nessa interpretação, visto que a lei não trouxe qualquer orientação. Verdade. Gente, eu estou pulando alguns comentários, porque alguns são apenas comentários, nada contra, outros já foram respondidos por João Paulo na fala. Geni colocou aqui, exato, o problema é essa orientação sair só agora, né? A questão desse ajuste aí para cima das empresas de software, para adaptar o sistema. E olha, é uma situação que demonstra, quem me acompanha aí nesse ano que a gente esteve discutindo tanta coisa de diferente, sabe que desde que saiu a medida provisória, não tinha nem virado lei ainda, eu já era uma das pessoas que cobrava uma orientação de como iam ficar esses cálculos. Porque sabia que isso ia chegar, e não é porque só ia chegar dezembro, é porque existiram férias que foram concedidas já no mês de maio, existiram rescisões que foram pagas já no mês de abril, no mês de maio, quando o empregado... E aí, eu considero, não considero, enfim, eu já precisava estar posto ali. E também, porque no E-Social, no doméstico, a gente faz cálculos. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui ajustar o sistema para fazer os cálculos conforme a nota técnica. Hoje, quem é empregador doméstico e vai lá fazer o pagamento do seu salário
e ele está com uma redução de jornada de salários no mês de dezembro, o sistema vai calcular errado. A gente colocou uma orientação, olha, empregador, o sistema está calculando errado, você deve entrar e fazer isso, colocar o salário integral para fazer o cálculo, com a orientação da secretaria, mas eu não consegui, sequer nós conseguimos ajustar o sistema em tempo para fazer isso. Então, mas, enfim, agora é assim que a vida funciona, né? Nós temos que ver como é. Vai ajustando aos poucos, né? Trocar o pneu do carro andando, né? Trocar. E muita gente fica na dúvida e usa o doméstico como referência, né? Deixa eu fazer aqui no doméstico para ver como é que o sistema vai pensar. Que exatamente. É feito pela própria Secretaria de Trabalho, o que eles fizerem é o entendimento da Secretaria. E aí usa como referência. Não, exato. Eu acho que é muito bacana, inclusive, ter isso, porque facilita uma uniformização e tal. E todo doméstico, quando a gente desenvolve ali o processo, é uma discussão trabalho, receita, INSS, previdência. Então, você tem ali todos os atores envolvidos para que saia uma conclusão que atenda a todas as áreas interessadas. Então, realmente, é para ser o melhor entendimento. Agora, às vezes, o entendimento, quando vem, já é um momento avançado. Então, a gente tem que se virar e sempre dá tempo. Né? E esse ano, vamos combinar que esse ano, enfim, foi algo realmente... Verdade. E a nota técnica, eu acho que veio até sob pressão, que até você até comentou comigo, que pressionou para sair, porque antes tinha saído aquela outra orientação que dizia totalmente o inverso, e aí acabou que meio que pressionando a vocês falar assim, é assim, senão ia ser uma confusão maior ainda, né? Eu lembro que eu falei contigo, você falou assim, eu tive que pressionar, né? E era um entendimento que já estava quase que pacífico, né? Só não tinha o documento assinado. Então, agora, é assim que funciona, né? A burocracia brasileira. Enfim, não vai dar. Olha o que o Geni colocou aqui, eu não aguentei, eu tive que dar risada. É bom que o governo desenvolveu o social doméstico, assim eles sentem na pele o que é desenvolver sistema. Não, mas é verdade, a nossa vida, da minha equipe social, durante todo o primeiro semestre ali, especialmente de março até junho, julho, era todo dia de madrugada olhando diário oficial para ver o que a gente vai mudar hoje. Vamos mudar hoje. Porque, assim, era cada medida provisória que saía, e saía uma por dia, às vezes duas, era uma mudança. Não, cada decreto, foi assim. Foi loucura. Não foi a vida só nossa, foi a vida do departamento pessoal esse ano. Essa loucura de muda, e aí muda e desmuda, né? Porque daí a medida provisória caduca, lá vai a gente voltar tudo para trás e refazer aquilo. Tira a casaca, bota a casaca. Começou desde a MP 905, né, do verde e amarelo. Exatamente. Eu jurava que aquilo ali ia vingar. Aí, de repente, expira. Eu falei, meu Deus. E observe que é só doméstico, viu? É só doméstico, em tese, é uma folha bem mais simples. Imagina se tem aquelas outras verbas que o doméstico geralmente não tem, aí que o governo se atrapalhar mais ainda. João Paulo, vamos mudar um pouquinho agora. Tá muito tenso, essa conversa toda aí, todo mundo reclamando, que saiu tarde, que não sei o que lá, que o governo demorou, que tá muito tarde, não dá para adaptar, que não tem como fazer folha manual. Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre coisas boas. As previsões para 2021. Você falou na outra live de FGTS digital, de extinção de empregador web, de extinção da guia do seguro. Aí eu joguei logo a chave do FGTS no meio. Me conta aí os bons ventos que 2021 nos espera em relação à extinção de obrigações acessórias para o departamento pessoal. Bom, como eu disse, eu, e não só eu, mas o pessoal, todos os colegas que trabalham no E-Social, a equipe E-Social, a gente tem a maior intenção de que as substituições aconteçam, quanto antes. Só que a substituição ela não depende só da equipe social, ela depende da equipe de negócio da área finalística, né, muitas vezes. Então, também, nem sempre isso consegue haver essa condição de substituir. Um exemplo, a gente tinha muita perspectiva de substituição
do empregador web, ainda que em parte, para esse ano. Quando veio a pandemia e a criação do benefício emergencial, a equipe do seguro-desemprego teve que ser destacada para, além de cuidar do seguro-desemprego que cuidava, adaptar o empregador web. Todo o processo do benefício emergencial. E aí, impossível de se falar em discutir mudança, transição e desligamento de empregador web para as ações sociais, porque o foco foi outro. Enfim, não vamos confundir as coisas, vamos tentar fazer o que dá. 2021 a gente ajusta. E aí, 2021, inclusive, vem a folha do terceiro grupo, aí a gente tem condição de substituir para o terceiro grupo também. O fato é que sim, 2021 há uma perspectiva grande, eu não consigo visualizar o fim de 2021 sem já ter substituído integralmente o empregador web para todos os grupos. Eu acredito que tem condições de, no fim do primeiro semestre, a gente já substituir até para o primeiro e segundo grupo, mas não sei como vai se dar esse cronograma, a gente não tem isso delineado ainda em relação ao empregador web, só sabemos que isso vai acontecer em 2021, mas não temos isso detalhado. Do mesmo modo, Cefip, essa já está um pouco mais avançada, a discussão de cronogramas e prazos. Essa sim eu tenho, não posso dar certeza, porque essas coisas a gente não dá certeza. Eu tenho uma expectativa bastante certa de que primeiro semestre a gente substitui para o grupo 1 e grupo 2. E logo no início do segundo semestre, alguns meses ali, a gente já consegue também substituir para o grupo 3 o processo de FGTS via Cefip, conectividade social, enfim, todas aquelas necessidades de geração de chave e de geração de guia via Cefip, mudando esse processo para o FGTS. A substituição da RAIS já aconteceu para os grupos 1 e 2, aqui agora é o processo interno que está numa fase de evolução, o processo das empresas para o grupo 3 não vai acontecer por agora, porque a folha só entra ano que vem, a folha, no próximo calendário. Que mais que a gente tem aí de processo nosso trabalhista? Prioriza a GFIP. Por mim, pegava o pessoal do empregador web e jogava para trabalhar na eliminação da GFIP, porque GFIP, caixa, como a gente fala aqui, é osso. Não, eu te entendo, só que não é necessário fazer essa migração, porque quem está desenvolvendo o FGTS digital é o SERPRO, que é o mesmo fornecedor do E-Social, né? Então, sim, por isso até que essa expertise ali, a gente vai utilizar toda a escrituração do E-Social, não vai ter outra tal. Então, o FGTS digital é o SERPRO, com a equipe da CIT, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Quem vai cuidar de todo o processo de arrecadação do FGTS vai ser a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. O empregador web, por sua vez, quem desenvolve é a DataPrev, então o fornecedor de software já é outro, e a equipe que cuida é a equipe da Subsecretaria de Políticas Públicas do Trabalho. Então a gente consegue trabalhar em paralelo sem haver qualquer perda de cronograma e, enfim, de desvirtuamento. A única equipe que é a mesma é a equipe E-Social, mas isso aí a gente consegue também direcionar para apoiar nas duas, de modo a conseguir evoluir. Mas, de qualquer modo, há uma evolução maior em relação a desenvolvimento e cronogramas estipulados para a substituição da Cefip, sim, porque esse processo já está em andamento há algum tempo, diferente do empregador web, que a gente ainda está numa fase mais inicial. E a substituição do empregador web é mais simples, porque é algo interno, não depende do empregador de outra coisa, é mais interno. Nós já fazemos, o que a gente vai fazer no empregador web para os empregados seletistas, enfim, já faz com o doméstico. Doméstico. Então é só realmente eu ampliar esse piloto que eu tenho já do doméstico para os demais e ajustar as nossas rotinas, identificar eventuais inconsistências. Nós temos, por exemplo, algumas divergências que precisam ser avaliadas. A lei do seguro-desemprego, por exemplo, ela traz que o empregado pode requerer o seguro a partir do 7º dia após a dispensa, algo assim. 7 a 120 estava assim antes, né? O E-Social só traz a obrigação do empregador informar até o 10º dia. E aí, eu preciso antecipar essa obrigação para o 7º dia? Ou eu preciso alterar a lei do seguro para
para que, não, é do 7º, mas o 10º está valendo e eu me ajusto interno. Então, assim, eu preciso chegar nesse ajuste. Né? Uhum. A questão da informação do mês anterior. Hoje, o mês anterior é uma informação necessária no empregador web, a remuneração do mês anterior, porque ela é utilizada para o cálculo de seguro-desemprego. A empresa tem até o dia 15 para mandar a informação do mês anterior à demissão. Ela tem 10 dias para fazer a rescisão, mas a informação do mês anterior ela faz quando fecha a folha, até o dia 15. Se a demissão ocorrer nesse intervalo. E aí, se a demissão aconteceu nesse mês, como é que faz? Então, eu vou ter que ajustar aqui o meu... Enfim, mas são coisas que a gente está já discutindo e evoluindo e vão ser superadas e ajustadas para que a substituição, então, possa ser efetivamente operacionada. Já temos demanda com a DataPrev e com o SERPRO para esse processo acontecer. É só uma questão de ajustar. Enfim, estava focado nesse ano em outras questões mais urgentes. Mas haverá sim esse processo. E eu acho que os fins justificam os meios. Se é para mudar alguma questão de 3 dias de diferença ou antecipar o envio da remuneração em caso de desligamento, é por um bem maior. Né? Aquela questão de não se pode, acho que não se pode fazer o pirão sem quebrar os ovos, eu esqueci o ditado. Mas é mais ou menos isso. É por algo maior. Em relação ao vencimento de FGTS, bateu o martelo para o dia 20 também? Olha, internamente no Ministério há sim essa deliberação e essa concordância de que a data seja alterada, mas sabemos que isso depende de lei, então isso vai ter que ser discutido no Congresso, seja por meio de uma medida provisória, seja no relatório de alguma medida provisória que esteja no Congresso. Acho que talvez esse seja o caminho mais... Coloca no bolo, né? Vai na ponga. De alguma que esteja lá, o relator incluir esse processo aí, enfim. Mas o fato é que há sim essa concordância interna. Conversei inclusive com o nosso secretário essa semana passada e acredito que início do ano isso vai ser tocado. Só que, assim, depende do Congresso, né? Não é uma coisa que a gente pode bater martelo, dizer está certo e acabado. Mas não vejo motivação para que o Congresso seja contrário, e isso vai simplificar o processo para todo mundo e não vai trazer prejuízo para o trabalhador. E a partir, então, disso é necessário para que a gente faça a substituição da CFIP, mantendo o fechamento do E-Social no dia 15. Senão vai ter que voltar. Caso não aconteça, a gente vai ter que antecipar o fechamento para o dia 7, porque você não já... Não tem como. Eu achei que dia 15 era caminho sem volta já. Eu falei, mudou pro dia não, 15 agora. Eu trabalho com esse pensamento, de que dia 15 é caminho sem volta. Sem volta. Haverá grandes dificuldades nesse processo. Agora, a minha preocupação às vezes eu vou estar com o sistema pronto para entrar em maio e a legislação ainda não foi alterada. Aí talvez eu precise retardar um pouco essa substituição para poder a legislação ser ajustada. Não acredito que vai demorar tanto assim para essa legislação ser ajustada, mas só para ver como os tempos e movimentos, quando fala-se aqui em Brasília, é algo que não dá para a gente garantir, né? Por isso que as pessoas, consegue dar uma previsão, você consegue dar aquela previsão, olha, eu tenho essa previsão mais garantida e essa previsão mais assim. E normalmente quando a gente fala que a coisa está bem, é porque a gente sabe que a coisa está bem mesmo. Quando fala, olha, é uma expectativa, aí pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Porque eu sou muito transparente, gosto de ser muito claro nas posições, vai deixar claro, é igual o pessoal, vai ter 13º para benefício. Não vai. Não tem vai, pronto. Não tem previsão legal, não vou ficar, olha, pode ser, então, já diz, né? Essa questão da demissão. Eu posso demitir o empregado e pagar a indenização? Pode, mas você está sujeito a uma penalidade, saiba disso. Você tem uma irregularidade administrativa ali porque dispensou o trabalhador durante a estabilidade dele, então é um risco. Você tem que assumir, avaliar esse risco. Não é melhor você manter esse emprego por mais um tempo e não correr o risco de uma multa? Afinal, você já está indenizando mesmo, você só está economizando ali em verbas complementares, enfim, reflexos, tributos. Talvez o valor da multa vai ser muito maior que isso. Então, mas esqueçam isso aí, gente. Esqueçam isso aí. Esqueça esse negócio de ver quem foi que demitiu na pandemia. Não esqueça essa... Você tem coisa para se ocupar.
Esqueça isso aí. Isso é detalhe. Não, não É efeito colateral. Efeito colateral. Sim, eu só quis colocar como um exemplo de malha que está disponível. Não depende de implantação do E-Social, de mudança, é algo muito fácil. Às vezes as pessoas falam, o E-Social vai trazer. Não, às vezes é a mudança na forma de fiscalização que está acontecendo. Então está levando isso como o E-Social. Estou só tentando tirar o compromisso de dizer, não, é o E-Social o culpado de tudo. O E-Social realmente vai deixar um pouco mais transparente, mas não é o E-Social o culpado das coisas, é a mudança tecnológica que nós vivemos. Rapaz, a gente está com 225 pessoas que eu sei que vão compartilhar essa live com tanto empresário que vão tocar o terror pelas suas falas e eu tô adorando, não vou mentir não, eu tô adorando, porque se a gente vai passar para o empresário, a gente que é contador, que trabalha com DP, que tem escritório, que faz folha, vai falar, ó empresário, aqui o que você fez, se prepare aí, tô te avisando desde agora, viu? E não faça mais isso não. É muito bom ouvir essas falas, porque a gente, às vezes, quando a gente fala, o próprio empresário não entre aspas, não respeita. A gente, não, que nada, não vai pegar não. Ah, aqui é Brasil. Ah, dá um jeitinho. O governo não tá nem para isso. Vai ser muito massa que a gente vai, tá, ó, assista aqui, ó. Aí ele vai falar assim, quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Quem? Eu falar, aguarde e verá, né? João Paulo, meu querido, faltou falar sobre mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira falar? O E-Social hoje, eu vi muita gente reclamando que não estava conseguindo acessar. Teve alguma coisa? Tivemos lá uma luz amarela durante algum período, né, no nosso semáforo de movimentação, realmente uma instabilidade. E foi uma instabilidade geral, não foi só E-Social, nós tivemos instabilidade no sistema de fiscalização também, de todo o nosso processo de fiscalização. O pessoal não conseguia lavrar autos de infração, não conseguia fazer consultas. Mas isso aconteceu pela manhã e foi resolvido ainda de manhã, então não é nada que foi assim longo, já foi logo corrigido, está tudo funcionando bonitinho. Enfim, E-Social, acho que já falamos na anterior, né, sobre as mudanças que estão postas. Por enquanto, tudo caminhando melhor até do que esperado em relação ao nosso processo de novo layout e do cronograma, toda a perspectiva de que agora realmente a coisa não vai ter qualquer necessidade de ajuste e vamos conseguir fazer essa implementação, que é fundamental para que essas substituições que a gente comentou aconteçam para todos. Isso, o Geni respondeu aqui uma pergunta em relação ao pedido de demissão e justa causa, né? Não tem o que a lei protege é a dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, né? Término de contrato, dispensa por justa causa, pedido de demissão não tem esse tipo de estabilidade, não é? Pois é, vamos lá. A lei ela é um pouco contraditória, né? Ela tem um parágrafo que ela fala na dispensa sem justa causa, só fala isso. Quando ela vem no próximo parágrafo, ela fala, olha, isso não se aplica ao pedido de demissão e dispensa por justa causa. Ela só narra esses dois pontos. E aí, término de contrato, tem ou não tem estabilidade? Para mim, não. Pois é, para você meu ponto de vista. Ó, já foi avisado desde o começo. Eu não tive a iniciativa de demitir agora por conta disso ou daquilo outro, não é? Pois é, mas... ponto de vista. A gente sabe que o entendimento do STF para estabilidades é de que, mesmo no contrato determinado, as estabilidades se aplicam. O TST, na verdade, eu falei do STF, mas na verdade é do TST. Sim. Embora, recentemente, eu vi o julgamento do TST divergindo desse entendimento, mas existe uma não vou dizer uma unanimidade, né, mas um entendimento pacificado já no TST de que essas estabilidades outras se aplicam também no contrato determinado. E o entendimento, inclusive, da fiscalização, especialmente do projeto de inserção de aprendizes, é de que se você tiver um contrato de aprendizagem durante o período da garantia provisória, você deve prorrogar esse contrato até o fim da garantia provisória. Então, como eu disse, interessante. O que está ali está tão claro e tão transparente.
Mas por quê? Porque no parágrafo 2º ela só traz essas duas excepcionalidades, pedido de demissão e o fato da justa causa. No caso do termo de contrato, da demissão por acordo, a meu ver, todos têm o pagamento da garantia provisória. Então, mesmo nessa situação. Ou a prorrogação do caso do termo de contrato até o fim da garantia provisória, para que o empregado, então, não seja prejudicado nesse ponto. Você tinha a opção de não se utilizar do benefício emergencial. É porque muitos vão negar que aquilo foi a opção que teve para se manter pelo menos vivo, para não fechar a empresa, né? Os empregadores, os empresários alegam isso. Mas é isso. A lei é um pouco contraditória, porque ela traz esses dois parágrafos ali gerando um certo conflito, e aí a interpretação jurídica no direito do trabalho sempre teve aquela vertente de que você deve priorizar o que beneficia o trabalhador. Então, havendo essa contradição, por isso a fiscalização focou nesse aspecto. Porque, assim, essa discussão eu vi mais mesmo com a fiscalização de inserção de aprendizes, porque é o projeto que tem mais essa situação de término de contrato, visto que o contrato de aprendizagem é um contrato de prazo determinado. Isso. E houve essa interpretação. Eu não conversei ainda com o subsecretário ou com outros coordenadores, o coordenador, por exemplo, da fiscalização de combate à fraude, que é o que cuida da fiscalização do benefício como um todo, para ver qual é o entendimento que eles estão adotando nos outros. Mas em relação à aprendizagem, eu sei que já saiu essa orientação. Aplica para aprendizagem, aplica para qualquer outro determinado. Por tabela já foi. Santina Dias, responder a sua pergunta. Você comentou de pessoas que vão lá acessar o doméstico e que não sabem fazer e procuram o contador. Que bom que alguém fez errado, procurou você, já cobra mais caro, né, para consertar o erro dele. João Paulo Fera, show a live. Como ficará o tempo de contribuição para quem teve contrato suspenso ou reduzido? Não tem contribuição em contrato suspenso, né? Não vai ter para fim de INSS, e reduzido, se for até abaixo de salário. É uma polêmica, foi, João Paulo, mas aí não seria, talvez não contigo, mas eu vou perguntar seu entendimento. Contrato suspenso, ok, não tem recolhimento de INSS, contrato reduzido vai ter menor. O empregado pode recolher contrato suspenso. Como contribuinte individual, e inclusive o INSS criou um código de aquele código para que seja pago de forma proporcional. A diferença, né? Progressiva, que a lei trouxe essa possibilidade de ser progressiva, não precisa ser os 20% fechado. E no caso da redução, e aí? A reforma previdenciária ela trouxe aquela previsão de que se você tem um salário inferior ao salário mínimo, mês não conta para tempo de contribuição para fim de carência. Mas o empregado pode complementar do mesmo jeito. Então aí o empregado vai ter que complementar. Se ele quiser que aquele período, se ele ficou com menos de salário mínimo, se ele quiser que aquele período conte como tempo de serviço para aposentadoria e outros benefícios, ele vai precisar complementar sob pena daquilo não ser considerado. Algumas pessoas questionaram sobre o parcelamento do FGTS. Não sei se você poderia, se Geni também estiver por aí, Geni. Muita gente falando porque muita gente falando que não foi abatido aquele valor maior pago na última parcela. Se Geni tiver alguma novidade em relação a isso. Geni fez um post sobre isso na semana passada, início da semana passada, com algumas respostas da Caixa. A Caixa, pelo que eu entendi, ela está fazendo já esse abatimento, já começou a fazer, realmente aconteceu de não fazer, mas já estava fazendo essa correção e parece que disponibilizou ali um canal de contato. Eu acredito que quem puder dar uma olhada lá no Insta da Geni tem essa informação já bem mastigada das últimas atualizações. A gente tem feito a atualização sempre que a Caixa dá alguma resposta. Caixa, meu Deus. Um dia que eu convidar alguém da Caixa aqui, vai ser um desespero essa live, viu? Não vai ter riso, não vai ter risinho, vai ser só pau em cima da Caixa. Última pergunta, João Paulo, aqui de Suede. Quanto tempo e média está demorando para analisar os recursos do bem?
Já conseguiram reduzir esse prazo ou tem muito ainda? Foi reduzido, ainda temos um quantitativo significativo, sim, mas já chegou a quase 500 mil recursos, e deve ter uns 150, pouco menos, pendentes de julgamento. Mas, assim, eu não sei dizer esse tempo médio de verdade. Mas assim, não tem passado de 2 meses. Se é que isso ajuda a falar uma coisa dessa. Só para ter uma média, né? Desculpe. Mas vale a sinceridade. É isso, exatamente. Eu sei que é horrível, mas é a situação. A quantidade de analistas não existe, não existe equipe nova, não existe criação de qualquer coisa para fazer esse processo. Quem está tocando isso são os servidores do Ministério que cuidavam de outras atividades e foram destacados para fazer esse processo. Então, realmente, é uma coisa que tem levado bastante tempo. A DataPrev trabalhou na automatização do que foi possível, mas chegou uma hora que só sobrou realmente coisas que já não tinham como automatizar e que precisam ser analisadas caso a caso. Então, tem Brasil realmente uma demora. Se tiver algum caso muito excepcional que está com prazo muito estourado, alguma coisa, a gente pode verificar o que pode estar acontecendo. Geni respondeu aqui, ó. A Caixa pretende liberar hoje, até agora não liberou, orientações sobre as pendências que ainda restam. Eu, sinceramente, não boto muita fé nas palavras da Caixa, mas vamos para frente, né? Meu querido, tá bom, chega, né? Já passamos até aí mais de 1 hora. Deixa você descansar. Você estava em outra live recentemente, eu dei entrada lá rapidinho. Mas, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado mesmo. É assim, de pessoas do seu estilo, né? Que o governo precisa cada vez mais, que aberto para conversar, que fala a verdade, mesmo que não seja o que a gente quer ouvir. Mas vale a sinceridade, que já traz essas novidades para a gente também, que fala como ela é, a linguagem simples, direta, objetiva e está acessível para todo mundo. Então, meus parabéns mais uma vez, sou um grande apesar de te conhecer há pouco tempo, já admiro bastante. A gente vê uma nova realidade hoje em social, em acesso às informações do governo. E não é a última, né, live nossa. É claro que em breve eu vou te convidar de novo, à medida que as coisas forem acontecendo. E parabéns também pela disponibilidade. Às vezes a gente conversa meia-noite, 1h da manhã, domingo à noite, a gente conversando. Né? Eu fico muito feliz por isso tudo, tá? Obrigado aí pelas palavras, pelo convite novamente. Parabéns pelo trabalho que você faz também, que divulga muita coisa aí para esse pessoal que precisa de informação. É uma área que tem uma mudança contínua, né? A gente acorda com uma regra, dorme com outra, ou dorme com uma e acorda com outra. É aquela situação que vivemos já no departamento pessoal, nessa área de pessoal desde sempre. Esse ano, então, acentuou-se. E é importante ter esses canais como o seu que divulgam e conseguem ampliar essas orientações. Realmente, a gente tem trabalhado muito esses meses. Não importa a hora, hoje, por exemplo, aqui em Brasília é ponto facultativo, mas tem condição de pensar em parar e não trabalhar, porque a gente está realmente semana imensa. E, enfim, acho que o meu estilo é esse, sim, de estar falando o que é para falar, de ser claro, de ser transparente e de levar a informação, ela às vezes não é a informação que é a mais agradável de se falar para o órgão, até, às vezes, reconhecer erros, falhas, problemas, mas a gente precisa ser claro até para que cada um entenda onde está a dificuldade, o que está acontecendo, o que efetivamente está pegando e evite rumores. A falta de comunicação gera mitos, gera informação desencontrada, então acho que isso é muito ruim. E, enfim, um grande abraço. Realmente não deve ser a última, a gente volta em algum momento, não sei se esse ano ainda, mas que 2021 seja mais tranquilo para toda essa nossa atividade do departamento pessoal.
que seja um ano de menos mudanças, para a gente conseguir colocar a casa em ordem e fazer aquelas alterações mais estruturantes que vão acontecer. Enfim, dizer que estou sempre à disposição, é um prazer poder estar falando, trazendo orientações, informações e falar para o pessoal. Vão lá no sistema, coloquem as informações no social, não deixem os prazos, não se preocupem com a parte remuneratória. É grupo 3, eu não estou nem dando bola para o 5.003, para o 5.001, comece a se preocupar com isso. Maio parece que está longe, mas está aí. Substituição da CFIP, substituição da GFIP, vai precisar se preocupar com esses cálculos. A parte de folha é a parte mais complexa, a gente sabe, dentro do processo. Então, e aquele que não se preocupou com vínculos, então, não vou nem falar nada, né? Precisamos realmente... Ele tá dando a deixa, ele tá dando a deixa, como a gente fala aqui, pegue a visão. Pegue a visão que ele tá dando a deixa, viu? Tá dando... E, assim, o risco está muito acentuado em deixar para lá essas informações, né? Que a possibilidade de autuação está aí, está posta já desde outubro do ano passado. Já temos aí um ano, mais de um ano, que a coisa está sendo deixada, mas não dá para ficar sempre em transição. A transição não é eterna, já chegou a um momento que já não dá mais para ficar falando tanto em transição, mas já estamos realmente em um momento de implementação efetiva da... Isso. E é isso. Estou aí. Muito show. Muito show. Só agradecer, só gratidão. E uma das metas para 2021 é a gente fazer também um evento presencial. Quando você, de repente, vier aqui para Salvador, já que foi para Alagoas, está devendo uma visita agora a Salvador. Já falei isso para você, estou repetindo. Será um prazer. Que, se vier a trabalho, a gente faz um evento. Se vier a lazer também, a gente vai se divertir. Gente, valeu, João Paulo, meu querido. Forte abraço, de verdade. Até breve. E aguardo lá as novidades em primeira mão para a gente estar passando para esse povo aí que precisa de informação qualificada e útil. Tá bom? Sempre juntos. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. Gente, que show, hein? Que show de live, meu pai. Chega, suei frio aqui agora, não? Nossa, só dar um recadinho aqui. Daqui a pouquinho eu vou lançar um sorteio do curso Dia Social, novo layout, que a gente vai fazer sábado, de 8 às 12. Então fica ligado aí no meu Insta, que já já eu vou lançar aí um sorteio para o curso Dia Social no sábado. E para quem não tem sorte no amor, não tem sorte no sorteio, a gente prorrogou aí a Black Friday de 120 por R$80. 80 apenas, parcelando em 5 vezes sem juros. Vai, corre lá no site para garantir logo, já que você não tem sorte em sorteio, não tem sorte no amor, mas quer participar do curso. Valeu? A live vai ficar gravada assim. Compartilha, encaminha, marca quem precisa saber, quem você julga que é importante que saiba do que a gente falou. Daqui a pouquinho tá salvo aí no GTV. Eu sei que vai bombar, vai estourar, vai repercutir aí Brasil afora. Aguardo, conto com a divulgação de vocês aí para a gente melhorar a qualidade do serviço, a qualidade das informações e, claro, reduzir aí o nosso trabalho, não é? Valeu, show de bola, gente. Até